Bom dia a todos. Com grande alegria iniciamos mais um culto de 7º domingo após Pentecostes. Hoje é aquele nosso culto diminuído, em que nós focaremos na nossa palestra. Como a palestra é um pouco mais extensa, então nós teremos uma liturgia menor. E o tema do nosso culto e da palestra é da palestra que eu apliquei, que eu apresentei lá em São Paulo em março, num primeiro momento, na congregação de Interlagos, e depois no evento que reuniu as servas do Distrito Paulista em 2 oportunidades, no mês de maio e no mês de junho, superando os obstáculos para o testemunho. Mas como é uma palestra bem extensa, hoje nós veremos a primeira parte e a segunda parte apenas no mês que vem, em agosto. Todos tenham um abençoado culto e nós iniciamos este momento em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O hino que já serve como confissão dos nossos pecados é o próximo hino que será cantado, Tal Como Estou. Tal como estou, tão pecador, confiando em Teu divino amor, a Teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, vem a Ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, vem a Ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgaste meu mal me traz, em águas lutas me afligir, Cordeiro Santo, vem a Ti. Tal como estou, me acolherás, e a remissão concederás, pois ao Teu sangue recolhi, Cordeiro Santo, vem a Ti. Tal como estou, me salvarei, na Tua graça esperarei, a Tua bênção recebi, Cordeiro Santo, vem a Ti. Falamos com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos por podermos acompanhar este culto, ainda que à distância. E neste início nós queremos colocar diante de Ti os nossos pecados, especialmente aqueles que mais nos sobrecarregam. Nós pecamos, nós não seguimos a Tua santa vontade, nós ofendemos a Ti e ao nosso semelhante por pensamentos, palavras, ações e omissões. Pedimos perdão pelos nossos pecados, querido Deus. E neste momento colocamos, em especial, aqueles pecados que mais sobrecarregam as nossas consciências. Perdão, Senhor, perdão pelas nossas ofensas, perdão pela nossa negligência com a Tua palavra, perdão pelas vezes em que nós fraquejamos na fé. Confiamos que em Cristo Jesus
Pelo seu sacrifício na cruz, nós temos perdão. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tendo em conta o vosso arrependimento, sou autorizado como ministro da palavra, chamado e ordenado a perdoar todos os vossos pecados. Faço isto em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar mais um hino, a alegria está no coração. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa copa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa copa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa copa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem. Já conhece a Jesus, aleluia, amém. Chegamos ao momento das leituras. O salmo do dia, o salmo 119, o maior salmo da Bíblia, mas apenas os versículos 57 até 64 faremos a leitura de forma responsiva. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresse-me, não me demoro, a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem,
e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Como hoje teremos a palestra, não teremos todas as leituras, mas faremos a leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e depois versículos 36 a 43. O Rodrigo fará essa leitura para nós. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Agora a partir do versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a leitura. Nós havíamos acompanhado na semana passada uma outra parábola também no Evangelho de Mateus, também no capítulo 13, que também falava de um cenário rural, agrícola. E agora nós temos então essa do joio. O joio cresce em meio ao trigo. Nós não teremos uma reflexão em cima desse texto, mas se observarmos bem, a nossa palestra tem tudo a ver com esse texto. Porque nós ficamos muito assombrados e as pessoas ficam chocadas com a cena do inferno, da condenação, choro e ranger de dentes, como foi a conclusão desse texto lido pelo Rodrigo. E há duas posturas a se adotar diante desse texto. Há os negacionistas, que vão dizer que inferno não existe, que é uma invenção, que foi criado pela Bíblia, e que foi apenas para amedrontar as pessoas. E há a postura cristã, de confiar na Bíblia, nas palavras de Jesus, de acreditar que o inferno existe. E o que nós fazemos com essa fé, com essa certeza de que ele existe, porque Jesus falou que ele existe, nós não ficaremos contentes por aqueles que irão. Pelo contrário, nós faremos de tudo para as pessoas não irem para lá. Como faremos isso? Testemunhando. Por isso a palestra de hoje, superando os obstáculos para o testemunho. Muito bem, então vamos para a nossa reflexão, palestra.
E hoje com a temática do testemunho ou superando os obstáculos para o testemunho. Hoje nós teremos a primeira parte, vocês verão logo mais a divisão em que está feita essa palestra, e a segunda parte no próximo mês. E assim nós não deixamos de ter aquela reflexão apologética que é, se for olhar bem, sempre o pano de fundo dessas nossas palestras. Pode passar. Como introdução, é sempre bom nós lembrarmos como alguém é convertido. Que a gente vai falar de testemunho, a gente se preocupa com a conversão das pessoas. E é sempre importante frisar que nós não temos a capacidade de converter ninguém e que ninguém pode se converter. Quem tem esse poder da conversão é Deus. Então nós observamos que o ser humano não é agente de sua fé, mas ele pode ser utilizado pelo Espírito Santo, que é o agente da fé, como instrumento. Então, como o Espírito Santo cria e mantém a fé? A resposta luterana é meios da graça, palavra e sacramentos. Mas quem porta os meios da graça é a igreja. E a igreja não é uma denominação, não é um prédio, não é um pastor. A igreja é constituída pelo corpo de Cristo, pelos cristãos. Portanto, os cristãos irão testemunhar, e assim serão utilizados pelo Espírito Santo como instrumentos para a conversão, para a criação da fé. Só que nós sabemos que existem obstáculos para o testemunho. O testemunho não é algo tranquilo. E eu fiz essa divisão, que é uma divisão didática, né? Apenas para a gente poder entender um pouco melhor, mas que na realidade é tudo junto, né? São todos os obstáculos ao mesmo tempo. Por isso que testemunhar não é fácil, e alguém ouvir um testemunho e ser convertido pelo Espírito Santo não é algo tão simples. Está no poder de Deus, ocorre, é um milagre, mas não é algo tranquilo, porque existem obstáculos. Especialmente no emissor da mensagem, ou seja, naquele que vai testemunhar, somos nós, os cristãos. Existem obstáculos na igreja para o testemunho, que nós chamamos de obstáculos eclesiásticos, e existem obstáculos naquele que ouve a mensagem, no receptor da mensagem. Hoje nós iremos focar nos obstáculos que existem em nós, no emissor. Muito bem. Isso é algo que nós não podemos deixar de ter em mente. Que o Espírito Santo converte, o Espírito Santo se utiliza de nós, mas o primeiro obstáculo existente no testemunho é a gente. Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Por isso o apóstolo Paulo disse lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Infelizmente nós podemos atrapalhar muitas vezes. Passando então, propriamente, para os obstáculos no emissor. Emissor é aquele que emite a mensagem, aquele que vai testemunhar. O primeiro obstáculo que existe em nós são as dificuldades que temos para ouvir. Vocês verão que vai ter algumas semelhanças na palestra de hoje com aquela da semana passada, lembram? Que tinha lá os princípios da apologética. Então, quando nós iniciamos um estudo sobre evangelismo, sobre testemunho, logo a primeira coisa que nós achamos é que nós precisaremos aprender a falar. Saber falar bem, ter um bom testemunho. Essa deve ser a nossa principal preocupação, né, pastor? Não. Só que não. Nossa primeira preocupação não deveria ser como nós devemos falar, mas como ouvir. Como diz lá Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 19, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar. Um teólogo luterano que morreu na Segunda Guerra Mundial pela perseguição nazista, Dietrich Bonhoeffer, disse: quem não consegue ouvir demorada e pacientemente estará apenas conversando à toa e nunca estará realmente falando com os outros, embora não esteja consciente disso. Nós precisamos ouvir e ouvir pacientemente, pois do contrário nós não estaremos dialogando. E aí é interessante nós fazermos um teste por intermédio dessas 3 perguntas. E aí você vai saber se você é uma pessoa que ouve bem, tem o dom do ouvido, ou se tem mais dificuldades. Então, quando você está conversando, você fica sempre concentrado no que está ouvindo, ou você fica pensando em outras coisas? Ou você fica pensando no que você vai dizer? E aí, se você já está pensando no que você vai dizer, na verdade, você já não está concentrado naquilo que você está ouvindo. Você consegue se solidarizar com um relato? A pessoa está contando algo que aconteceu com ela, que deixou ela em uma situação difícil, ela está preocupada com algo, aí você já tem uma resposta pronta. Eu já passei por isso. Quantas vezes nós já não falamos essa frase? Achando que estamos consolando alguém, que alguém vai se consolar e ouvir a gente falar que ela já passou por aquilo. Mas muitas vezes isso não consola a pessoa que está relatando algo. Por isso a pergunta: nós dialogamos ou nós monologamos? Tem um desses filósofos conhecidos aí que ele fala assim, né? Quer dizer, uma pessoa encontra a outra e ela vai relatar que está com dor de cabeça, a outra já vai dizer que está com febre, a outra já vai dizer que está com um problema ainda maior, meu filho está doente, o meu filho morreu. Quer dizer, parece que sempre estão disputando quem está numa situação pior. Quando na verdade nós deveríamos ouvir o que a pessoa está falando e em cima do que ela está falando, continuar o diálogo. E não falar o que a gente pensa simplesmente, ou o que a gente está passando. Se ela nem perguntou para a gente o que a gente está passando. O foco ali é o que ela contou inicialmente. O que acontece quando nós não ouvimos? Nós perdemos uma grande oportunidade de conhecer as necessidades, as reais necessidades do outro. Nós nos restringimos ao estereótipo que fizemos daquela pessoa. Então, nós vemos alguém que nós não conhecemos, nós já traçamos um perfil daquela pessoa só de olhar para ela. Por quê? Porque nós temos preconceitos. Todos os seres humanos têm. E antes de ouvir o que ela tem para falar, a gente já fez um rótulo daquela pessoa, um estereótipo. E assim, se nós não ouvimos o que ela de fato tem a dizer, aumentam as chances de testemunharmos de uma forma inadequada. Como nós podemos construir pontes para superar este obstáculo de não ouvirmos bem? Primeiro, precisamos ouvir de uma forma ativa. E o que é ouvir de forma ativa? Alguém contou uma história, um relato, uma notícia, e nós vamos perguntar em cima daquilo que a pessoa contou. Nós não vamos adicionar um relato nosso. Nós vamos focar no que ela disse. Prestaremos atenção à linguagem não verbal. Porque muitas vezes alguém está falando, você pergunta, você está bem? Ela fala, eu estou bem. Tá, mas o corpo dela, a expressão facial dela, está dizendo que ela não está bem. Por isso a linguagem não verbal, muitas vezes ela comunica muito mais do que aquilo que a pessoa está dizendo da boca para fora. E precisamos estar atentos a isso. E terceiro, investigar as razões para dúvidas e questionamentos. O que é isso? Por vezes, alguém que não é seguidor de nenhuma religião, não é cristão, essa pessoa faz uma pergunta para nós, do tipo,
a sua igreja permite tal coisa? Vocês acreditam em tal coisa? E aí a nossa reação espontânea, natural, é já, de bate pronto, responder para a pessoa. Não, minha igreja é assim, minha igreja sabe. Quando na verdade nós deveríamos dizer, por que você está perguntando isso? Devolver a pergunta para a pessoa, porque aí ela vai se abrir. Porque aí ela vai dizer qual é o real problema dela. E nós poderemos evitar de falar, eventualmente, algo inadequado e dar um testemunho ruim. Segundo obstáculo no emissor, em nós, temos dificuldades para enxergar. Por quê? Nós vemos aí a foto, volta um pouquinho, para a foto de um lugar que é repleto de pessoas, pelo menos antes da pandemia, mas acho que agora já voltou também. 25 de março, lá em São Paulo. Quando você está num lugar repleto de pessoas, você vê todo mundo, mas você não enxerga ninguém. E nós estamos vivendo em um mundo que é um mundo urbano. As pessoas estão cada vez mais concentradas em cidades. E muitas vezes nós vemos as pessoas, mas nós não enxergamos as pessoas. Nós temos vizinhos e nós não conhecemos direito os vizinhos, começando por onde nós moramos. E essa é uma dificuldade muito grande para o testemunho. Eu lembro de uma parábola, uma história contada por Jesus, a parábola do bom samaritano, lá de Lucas 10, 25 a 37, que é bem conhecida, todos já ouviram ela, sabem que teve um homem lá que foi assaltado e foi um assalto extremamente violento, ele ficou entre a vida e a morte no meio de uma estrada. E aí passa por ele um sacerdote, passa por ele um levita, e eles estão a caminho de um serviço religioso e não poderiam tocar em um moribundo, em alguém doente, porque eles poderiam se contaminar e nem poderiam mais sequer realizar o seu serviço religioso. Por isso eles passam de lado, eles não ajudam o homem. E quem para ajudar? Um samaritano. Um homem que nem sequer era da etnia, da religião, do povo daquele que estava lá à beira da morte. E aí a pergunta é, quem nós somos na história do bom samaritano? Nós passamos de lado muitas vezes por aquelas pessoas que estão em necessidade. Nós vemos, mas nós não enxergamos. Muitas vezes a gente só quer se ver como um bom samaritano, né? Nessa parábola, mas eu tenho certeza que muitas vezes, infelizmente, nós acabamos sendo sacerdotes e levitas, passando de lado. O teólogo e pastor presbiteriano Timothy Keller afirmou o seguinte: existem algumas necessidades que só você pode ver. Há algumas mãos que só você pode segurar. Existem algumas pessoas que só você pode alcançar, que Deus escolheu você especificamente para testemunhar para aquela pessoa. E por isso nós temos que enxergá-las. Como construir uma ponte para superarmos este obstáculo e passarmos a enxergar melhor? Passarmos a enxergar melhor, aliás. É vermos que há pessoas cansadas e perdidas. Se nós começarmos a prestar mais atenção nas pessoas, nós enxergaremos isso. Que as pessoas estão cansadas, que as pessoas estão perdidas. E quando nós passarmos a enxergar melhor, talvez campanhas evangelísticas nem serão necessárias, porque nós já estaremos fazendo o evangelismo, testemunhando de uma forma natural, espontânea. E as oportunidades de testemunho, elas irão se multiplicar. Um terceiro obstáculo em nós: dificuldades para não pré-julgarmos. Então nós conhecemos alguém, nós vemos alguém, e antes que essa pessoa possa falar exatamente o que ela está passando, a gente já faz um pré-julgamento dela. Se nós temos dificuldades para ouvir,
se nós temos dificuldades para enxergar, o que nós fazemos? Nós pré-julgamos. Quando o pré-julgamento é um obstáculo para o testemunho, quando nós nos colocamos em uma posição superior, achamos que aquela pessoa ela é tão pecadora, ela está tão distante de Deus que nós, como cristãos, somos superiores. E quando também nós pré-julgamos uma situação ou uma circunstância. O que é isso? Quando nós achamos, essa pessoa não vai estar nem aí para o que eu vou dizer, não vai valer a pena testemunhar. E aí a gente lembra da semana passada, da parábola do semeador. A gente julga os solos e a gente passa de lado. E a gente só quer semear no solo bom, mas a gente não tem capacidade de saber qual solo é bom. Nós precisamos simplesmente semear. O missiólogo David Bosch, sul-africano, afirmou o seguinte: a pessoa que evangeliza é uma testemunha e não um juiz. Nós não estaremos julgando o que as pessoas fazem. Nosso papel não é esse. O nosso papel é de testemunhar. Como evitar os pré-julgamentos? Precisamos lutar para não exteriorizar os nossos pré-julgamentos, porque uma verdade que precisa ser dita é que nós somos pecadores, e por sermos pecadores, nós pré-julgamos as pessoas naturalmente. Mas nós precisamos tomar cuidado para não exteriorizar isso, para que as pessoas não se deem conta de que nós estamos fazendo esse juízo de valor sobre elas. Não enxergar os pecados, mas o pecador. E eu sei que isso é difícil. Nós vemos alguém que cometeu um pecado grave, alguém que está distante de Deus, a nossa tendência é julgá-la, pré-julgá-la e enxergarmos acima de tudo o pecado que ela cometeu. Mas nós esquecemos que Jesus morreu na cruz não apenas por mim, mas também por aquela pessoa. E aí nós temos dificuldades para testemunhar para aquela pessoa. Não podemos nos prender aos possíveis resultados do testemunho, porque os resultados não são com a gente. Lembrem-se que nós não iremos colher. O Senhor da colheita é Deus. Quarto obstáculo no emissor: o orgulho. Com quem Jesus normalmente estava em seu ministério terreno? Ele estava com as pessoas que se diziam cumpridoras da lei? Ou ele estava com os marginalizados pela sociedade, pela elite religiosa? O orgulho, se nós observarmos bem, foi o pecado mais combatido por Jesus ao longo de seu ministério. Por quê? O orgulho faz com que as pessoas se afastem de Deus. E aí nós lembramos de mais uma história contada por Jesus, lá da parábola do fariseu e do publicano. Havia duas pessoas que estavam lá orando no templo, e o fariseu, ele vai para os primeiros lugares, ele quer ser visto, ele está lá todo pomposo, ele tem uma oração que na verdade parece ser um monólogo para si mesmo, e ele simplesmente se endeusa, ele ora de si para si mesmo, diz o texto. Ele não está falando com Deus, ele está só se vangloriando, dizendo: obrigado porque eu não sou que nem aquele pecador ali atrás, que nem aquele publicano. E o publicano fica lá atrás, com a cabeça baixa, e simplesmente pede perdão a Deus, dando uma porrada em si mesmo, se colocando como alguém que é culpado e que não é digno de estar na presença de Deus. E a pergunta que é feita é a seguinte: quem voltou para casa justificado? Não foi o orgulhoso fariseu, mas o humilde publicano. Vejam só como é muito interessante
o que C.S. Lewis, um dos maiores apologetas cristãos, afirma. Alguns vícios podem, às vezes, até mesmo congregar as pessoas. Por exemplo, pode haver uma boa camaradagem, risos e piadas entre gente bêbada ou entre devassos. O orgulho, porém, sempre significa a inimizade. E não só a inimizade entre os homens, mas também entre o homem e Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo para as outras pessoas e coisas. E é claro, fazendo assim, não pode enxergar que está acima de si. O homem orgulhoso não enxerga o outro porque o outro está muito abaixo. E ele nem sequer consegue enxergar a Deus, porque ele se coloca acima de tudo e de todos. Como superar este obstáculo? Ter cuidado com a timidez excessiva. O que é isso? O que tem a ver timidez com orgulho? Ora, eu sei que muitas vezes a timidez pode ser um problema até psíquico, psicológico, precisa ser tratado. Nós sabemos de casos assim. Mas muitas vezes a timidez, ela significa e ela demonstra que alguém é orgulhoso, ao ponto de não querer se ver em uma situação ridícula, digamos assim. Aquela pessoa que tem muito medo de aparecer não é tanto pela sua humildade, por vezes é pelo seu orgulho. Porque se ela tivesse certeza de que apareceria e seria um sucesso, ela ia querer aparecer. Muitas vezes a timidez demonstra o orgulho que as pessoas têm. Por timidez, muitas vezes as pessoas não testemunham, não é assim? Isso não pode ocorrer conosco. Precisamos aprender a conviver com a rejeição e o desprezo, porque testemunhar significa ser rejeitado e ser desprezado. Foi isso que Jesus disse que aconteceria. Aconteceu com ele, acontecerá com os seus seguidores. Nós podemos ter orgulho, mas termos orgulho do Evangelho. Não termos orgulho da nossa denominação, simplesmente. Não porque seja uma vergonha ser luterano, mas porque acima de ser luterano, nós somos cristãos. Precisamos ter orgulho, de fato, de Cristo. Quinto obstáculo: ter bons argumentos. Como testemunhar para pessoas arredias e hostis ao Evangelho? Pessoas que não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus, não querem dar ouvidos à palavra. Até que ponto um bom argumento tem valor para a criação da fé? Nós sabemos que quem cria a fé é o Espírito Santo, nós vimos isso no início. Mas um bom argumento pode ser, sim, um grande auxílio para eliminar obstáculos. Alistair McGrath, um outro apologeta cristão, disse o seguinte: o argumento racional ele não cria fé, mas mantém um clima no qual a crença pode florescer. E mais um grande pensador, o Chesterton, afirma que quem abre a mente, assim como quem abre a boca, quer encontrar algo sólido ao fechá-la. Às vezes a gente tem aquele pensamento de que não, a fé é algo que não se explica. A fé é simplesmente a gente crer, mas crer em algo que a gente não entende, crer em algo que a gente não tem a mínima ideia do que seja, isso é cegueira, não é fé. Porque a fé ela pode não ser racionalista, isso é verdade também. Mas existe razão na fé. E as pessoas elas querem saber no que elas estão acreditando, no que elas eventualmente irão colocar a sua fé. Como construir uma ponte para superarmos este obstáculo dos argumentos? Como ter bons argumentos para pessoas hostis ao Evangelho? Reconhecer, antes de mais nada, que nós também temos dificuldades racionais. Certas passagens da Bíblia
certos milagres não são tão tranquilos assim. E nós falarmos, não, isso aqui é tranquilo, acreditar nisso aqui, é nós mentirmos para nós mesmos. Que em nossa razão, muitas coisas realmente são obra da fé. Não há como nós explicarmos tudo. Tudo também é impossível explicar. Precisamos entrar no campo da pessoa e dispor de argumentos racionais. Porque, eventualmente, alguém que não acredita na Bíblia, essa pessoa, ela vai ouvir um argumento racional, ela não vai ouvir um argumento bíblico. E aí entra a terceira parte dessa palestra, né? Tá junto com a segunda parte, na verdade, vai ser no mês que vem que nós veremos, como fazer uso da apologética para essas pessoas que já não escutam os argumentos da fé, os argumentos bíblicos. Sexto obstáculo no emissor, a perseverança. Desistimos ao primeiro sinal de que o nosso testemunho não está sendo bem acolhido. Muitas vezes nós desistimos muito facilmente. Isso não pode ocorrer. Esse é um grande obstáculo para o testemunho. Nós precisamos perseverar. Nós não sabemos como prosseguir testemunhando para alguém que silencia, porque há eventualmente 3 reações diante do nosso testemunho. Há aquelas pessoas que irão acolher o nosso testemunho, há aquelas pessoas que irão rejeitar, mas haverá também aquelas pessoas que irão ficar caladas. E aí a gente fica meio sem saber o que fazer diante dessas pessoas. Precisamos perseverar. E desistir é possível? Será que é possível? Desistir não apenas é possível, como é bíblico. Lá em Mateus 10, 14, Jesus está instruindo seus apóstolos a irem pelas cidades para proclamarem o Evangelho. E aí ele diz: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou cidade, sacudam o pó dos pés. Vejam só. Em sinal de que você não irá levar nem um pedaço daquela cidade com você. Em sinal de que, se elas não querem ouvir a mensagem, ok. Elas têm o direito de não ouvir. Então, nós podemos desistir. Mas nós precisamos ver a desistência como uma última opção. Precisamos perseverar até o fim. E aí, realmente, quando vê que não há possibilidade, aí sim desistimos. William Lane Craig, um outro apologeta, afirma o seguinte: o evangelismo bem-sucedido não envolve apenas colher, mas plantar e regar também. A gente até já falou hoje e na semana passada. Na verdade, nosso papel nem sequer é de colher. Nós não devemos nunca pensar que por um não crente continuar não convencido pela nossa causa, que a nossa apologética falhou. Porque o único encontro não é o fim da história. A história continua, as pessoas continuam, enquanto elas estiverem vivas, há possibilidade. Construirmos então uma ponte para atravessarmos este sexto obstáculo, plantar, regar, colher. O maior evangelho para nós é deixarmos de atrelar os resultados ao nosso testemunho. Precisamos confiar, a palavra de Deus não volta vazia, e seguir em frente, semeando em diversos tipos de terrenos. Vimos isso bastante na semana passada. Um sétimo obstáculo no emissor, o último obstáculo: dificuldades para amar. Qual é o resumo dos mandamentos? Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual a maior obra realizada em nosso favor? Aí lembramos da cruz. É o amor de Deus por nós, em Cristo Jesus. Mas que tipo de amor será esse? Chesterton diz: amar significa amar o que não é amável. E aí entra a dificuldade.
E aí entra talvez o maior obstáculo que temos para o testemunho. E disse Jesus lá no Sermão do Monte: se vocês amam aqueles que os amam, que méritos vocês terão? Que mérito vocês terão? Os ímpios também não fazem o mesmo? E aí, qual será a diferença entre um ímpio e o cristão, se você apenas ama aqueles que o amam? Nenhuma. Como construir essa última ponte? Precisamos negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tomar a cruz será muitas vezes amar o que não é amável. Se queremos superar todos os obstáculos que vimos anteriormente, a ponte principal será o amor. Se nós amarmos, nós iremos ouvir melhor as pessoas, nós iremos enxergar melhor as pessoas, nós não faremos pré-julgamentos, nós não teremos orgulho, nós iremos procurar ter bons argumentos e nós iremos perseverar em nosso testemunho. E tudo isso por conta do amor. Temos essa capacidade? Será fácil? Óbvio que não. Óbvio que não temos essa capacidade. Mas Cristo tem. O amor que Ele tem por nós faz com que a gente possa, sim, amar o que não é amável. E aí, nós já iremos passar para o nosso próximo obstáculo. Opa, hoje não. Fica para a nossa próxima palestra, para o mês que vem. Seria isso por hoje em nossa primeira palestra sobre os obstáculos. Eu espero que tenha sido de proveito e que nós possamos, sim, sempre refletir sobre essa temática, sobre o que está nos impedindo de testemunharmos mais, de levarmos a palavra de Deus, o amor de Deus às outras pessoas. Talvez muitas dessas coisas possam aí fazer parte da realidade de vocês. Talvez algumas coisas que os impedem de testemunhar não estejam aqui. E aí você precisa fazer então a sua lista, né? A sua lista de obstáculos. E tentar sim lutar contra esses obstáculos, para que nós tenhamos menos obstáculos em nós para o testemunho. Mês que vem veremos os obstáculos na igreja e os obstáculos no outro para o testemunho. Em oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos, para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo. E ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos afinal a nossa salvação eterna. Derrama, querido Deus, a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o seu povo, e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Entregamos aos teus cuidados todas as crianças, para que possam crescer num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs.
Pedimos que o Senhor também nos defenda de toda calamidade proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, especialmente do coronavírus, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Pedimos que o Senhor cuide das pessoas que tenham sido afetadas por estes males. Cuida e faz prosperar a cada um em sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Concede o teu Santo Espírito para que possamos testemunhar com vigor e alegria e possamos superar todos os obstáculos existentes em nós para o bom testemunho. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, que Deus possa abençoar a todos vocês neste domingo, nesta semana que se inicia. Nós teremos o nosso encontro por Skype na próxima terça-feira, estudaremos o neopentecostalismo. Estudo também na quinta-feira às 8 horas da noite e o próximo domingo, culto também às 10 horas, já de 8º domingo após Pentecostes. Finalizamos com a última música, Venha Sobre Nós. Sobre nós e através de nós, seja feita a Tua vontade. Nos ensine a Te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mão, nossa mente, coração, tudo em Ti, para Ti. Venha sobre nós Teu reino, faz brilhar em nós a Tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz e abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos, profusão dos perdidos, salvação.
teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre